Do Futebol Clube Cascavel, que está na disputa do Campeonato Paranaense, para o Cascavel Futsal, que está só no começo da pré-temporada ainda, visando os objetivos para 2026. Conosco aqui no estúdio hoje, técnico David Redson. Professor, seja bem-vindo, muito boa tarde. O professor Boa tarde. veio hoje porque amanhã, professor, apesar que o elenco já está trabalhando desde a semana passada, mas amanhã, às 9 horas, tem a apresentação oficial desse novo Cascavel Futsal. Novo com algumas caras bastante conhecidas, mas eu queria que você falasse para nós, professor, antes dessa apresentação, qual é a característica desse elenco do Cascavel Futsal para 2026. Mais uma vez, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, né? Olha, a característica desse time vai ser intensidade, né? A busca ali por todos os espaços da quadra, um time aguerrido, competitivo. A gente vem tentando, né? Do ano passado para cá, mantivemos algumas peças, né, que achamos importantes e trouxemos peças mais ou menos com esse pensamento de característica, né? De ter aquele Cascavel com a cara do Cascavel mesmo, ali mais ou menos como terminamos o ano ali no jogo contra o Atlântico, né? Que foi uma decisão para a semifinal da Liga. Um time que as equipes respeitam, que as equipes sabem que vão ter que correr muito para vencer o Cascavel. Inclusive, o professor falou do jogo contra o Atlântico, imagens nós tínhamos dos dois últimos jogos que o Cascavel Futsal fez no Ginásio da Neva, teve aquela vitória sobre o Marreco no jogo de ida das quartas do Paranaense e o jogo de ida também das quartas da Liga Nacional, o empate contra o Atlântico de Erechim. Aproveitando um pouquinho, você falou um pouco do elenco, mas que lições tirar desse fim de temporada em 2025 que pode serem aproveitadas agora para 2026, professor? Tá, algumas lições, assim, eu acho que a primeira é a gente ter um olho para o Paranaense muito mais clínico, né? Pode-se dizer assim, a gente ficou por um ponto fora do G4, Exatamente. né? E ali mais alguns pontos a gente poderia ter finalizado a primeira fase em primeiro, e o Campeonato Paranaense ele não permite esse tipo de erros. Eu acho que são pontos que a gente precisa olhar com mais cuidado para que a gente possa terminar ali a fase do Paranaense entre os quatro e se puder em primeiro, porque faz uma diferença muito grande nesse campeonato, você definir em casa. O Pato, que foi o primeiro colocado nas duas últimas edições, na fase classificatória, ele terminou como campeão. Terminou como campeão. É claro que isso não é uma regra, mas há muitos anos, né, vem assim, né, quem define em casa tem essa vantagem, porque é muito difícil o Campeonato Paranaense, como eu falei, e qualquer vantagem é muito bem-vinda. Então, desde o início, a gente tem que procurar isso, né, se adaptar às três competições que nós vamos ter, se adaptar, mas pensando muito nesse critério. O professor David falou em 3 competições. A gente sabe que é de praxe o Campeonato Paranaense, a busca pelo 8º título, a busca também pelo bicampeonato da Liga Nacional, mas eu queria que o senhor falasse dessa novidade no calendário do Cascavel Futsal, que é a Copa da Liga. Copa da Liga é como se fosse uma Copa do Brasil, né? Campeonato de mata-mata, então ele já inicia, né, como uma fase final, né, que já inicia no mata-mata, inclusive a primeira fase ainda, né, a Liga ainda estão em reuniões, mas a primeira fase, se eu não me engano, né, joga a Liga A contra o time da Silver, em um jogo único, né, na casa do adversário da Silver. Depois ele passa a ser ida e volta. Então, esse campeonato é o campeonato ali que já começa, né, nos playoffs. Então, é um campeonato também que a gente vai, com tudo, buscando um título, porque é um campeonato de mata-mata. Bom, seguindo aqui o professor David Edson, começou a trabalhar, no teu caso, essa semana, não é, professor? Qual que é o planejamento agora, ao longo dessa semana, após a apresentação oficial amanhã? E tem aí aproximadamente um mês ainda de pré-temporada antes do primeiro jogo oficial. Sim. É a preparação não só para os primeiros jogos, né? É a preparação para o ano todo, né? Então, a pré-temporada é muito importante agora para isso, né? Ela vai nos dar uma base, né? E também tem o lado, né, de que a gente teve no elenco 8 peças, 9 peças, 8 atletas, 9 atletas que permaneceram. Isso é muito importante, a gente já não começa do zero, né? A gente começa ali um passo à frente. Então, é deixar a equipe preparada para os compromissos que vão ser muitos, né? E eu tenho certeza que a gente vai estar muito pronto esse ano para brigar por títulos. Bom, só que aproveitando a deixa então do professor, para lembrar o torcedor do Cascavel Futsal, chegaram, mantidos aliás, de 2025 para 2026. Goleiro Gustavinho, o Neto, o Carlão, o Bob, Leozinho, o Russo, Samuel, o Jonas, o Zequinha e o Vini. E as contratações, não é, professor? Então temos o Airan, o Nicolas, o Pedro Beraldo, o Gabriel, o Caio Dantas, o Alejo, o Caio Nunes e também o Israel. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais desse elenco do Cascavel Futsal depois
da apresentação oficial à atividade amanhã, 9 horas, professor. Tranquilo, então vamos estar lá esperando vocês. Então tá certo. Um Professor abraço. David Edson, muito obrigado pela tua Obrigado você. participação aqui no Tarobá Esporte. Professor David Edson, que vai para a terceira temporada comandando o Cascavel Futsal, começando mais agora essa temporada de 2026.